Então, vamos começar aí na questão 25. Primeira coisa, vou ler o texto todo, né, pra gente entender do que se trata, e depois a gente sai anotando os dados e resolvendo. Esse exercício dessa questão 25 é uma questão que envolve bastante a parte de equação, tem muita interpretação, envolve a parte de equação. Vamos começar a leitura, depois a gente anota todos os dados. Júlia, ao fazer uma promoção em seu bazar na segunda-feira, colocou à venda 60 canecas por R$ 24. Como ela não vendeu todas as canecas na segunda, no dia seguinte ela diminuiu ainda mais o preço e passou a vendê-las por 18 cada uma. Dessa forma, ela vendeu todas as canecas restantes na terça-feira e arrecadou um total de R$ 1.188 com a venda de todas as canecas. Então, ela tinha 60 canecas. Na segunda, ela colocou todas para vender lá por R$ 24, mas ela não vendeu todas. Ela vendeu uma quantidade que não foi informada para mim, tá? Então, eu vou colocar aqui que a quantidade de canecas que ela vendeu na segunda, ó, quantidade, canecas, vendidas, segunda, tá? Quantidade de canecas vendidas na segunda foi X, tá? Eu não conheço essa quantidade, certo? Aí ela colocou as que sobraram para vender na terça-feira por um preço mais baixo e conseguiu vender todas. Então, a quantidade de canecas vendidas na terça, e aqui está uma grande sacada, uma coisa que a gente precisa perceber para resolver esse exercício, vai ser 60 menos X, percebe? Porque se você coloca a quantidade de canecas vendidas na segunda é X e na terça é Y, você fica com duas incógnitas, você não consegue sair do problema, não consegue resolver. Mas na terça-feira você sabe que ela tinha 60, na segunda ela vendeu X e na terça ela vendeu as restantes, então na terça ela vendeu 60, que era o total, menos X, que é a quantidade vendida na segunda. Tá bem? Então, aqui é um ponto muito importante do exercício, para a gente conseguir avançar. Identificar que se ela vendeu X na segunda, na terça vai ser 60 menos X, certo? E aqui a gente está falando sobre a quantidade de canecas. Agora, a gente vai falar sobre o que ela arrecadou. Quanto que ela arrecadou na segunda? Na segunda, o valor que ela arrecadou foi 24, que é o preço de cada caneca, vezes o número de canecas que ela vendeu. Então, como ela vendeu X canecas, o valor que ela arrecadou na segunda é 24 vezes X, ou seja, 24X. Tudo bem? Isso é a quantidade que ela arrecadou na segunda. Agora, a quantidade que ela arrecadou na terça vai ser, a ideia é a mesma, a quantidade de canecas vezes o preço. Qual foi a quantidade de canecas que ela vendeu? 60 menos X. 60 menos X. E qual foi o preço que ela vendeu essas canecas à terça? 18. Então, aqui, 60 menos X vezes 18, tá? Aqui, na quantidade de canecas vendidas na terça, a gente tem uma situação que é muito usado, um recurso aqui, que para resolver os problemas sempre ajuda muito, é bom a gente estar em harmonia com ele, estar entendendo bem como que funciona e por que a gente usa, que é a propriedade distributiva. O que é essa propriedade distributiva? Quando a gente estuda lá como a gente resolve uma expressão numérica, tem a hierarquia das operações, você não pode sair resolvendo as operações conforme elas aparecem. Eu coloquei até no Instagram essa semana um desafio que era, acho que era assim, 5 menos 5 vezes 5 mais 5, acho que era isso mesmo, dividido por 5. E muita gente erra. Por que muita gente erra? Porque resolve as operações na ordem que elas aparecem. Então, 5 menos 5, 0. 0 vezes 5, 0. 0 mais 5, 5. 5 dividido por 5, 1. Então, muita gente marcava 1, só que tá errado. Por quê? Quando a gente tem uma expressão, a gente tem que seguir a hierarquia das operações. Então, primeiro a gente tem que resolver aqui multiplicação e divisão, depois a soma e a subtração. Então, 5 vezes 5, 25.
Resolvi essa primeira. 5 dividido por 5, 1. Beleza, agora que eu resolvi multiplicação e divisão, agora eu posso resolver a minha soma e subtração. 5 menos 25, menos 25. Mais 1, menos 19. Então, o resultado certo aqui seria menos 19. E por que eu estou falando sobre isso, dessa hierarquia, dessa ordem para resolver as expressões? Porque quando você tem chaves, parênteses ou colchetes, a gente tem que resolver em ordem o que está dentro deles antes de resolver o que está fora. Então aqui, por exemplo, aqui eu não tenho chaves e nem colchetes. Na verdade, o que mais aparece para a gente é o parênteses, tá? Nas expressões. Então, se você tem um parênteses, você precisa primeiro resolver o que está dentro dele antes de resolver o que está fora. Então, eu precisaria resolver 60 menos x, certo? Antes de multiplicar por 18. Só que eu não sei quanto vale x. Como que eu vou resolver essa conta aqui se eu não sei o valor de x? Então, a gente usa aqui a propriedade distributiva para conseguir sair aí desse problema. Se eu soubesse o valor do x, simples, vamos supor que o x é 10. 60 menos 10, 50. Aí sim eu posso fazer 50 vezes 18, porque eu já resolvi o que está dentro do parênteses. Como eu não sei o valor do x, a gente usa a propriedade distributiva. Então, eu vou multiplicar esse número que está aqui fora por cada um dos números de dentro. Então, sempre que você tiver essa situação, você tem uma operação aqui dentro do parênteses que você não consegue resolver por ter uma incógnita, por ter um valor que você não conhece, pode ser soma, pode ser subtração, você faz a distributiva, se estiver multiplicando, claro, né? Se aqui for uma divisão, você teria que dividir por cada um deles. Mas acontece muito essa situação e a gente utiliza muito essa propriedade. O que é a distributiva? Os alunos chamam de chuveirinho. Então, você multiplica por cada um dos valores aqui de dentro. Aqui nós temos dois números, é o 60 e o x. Se tivessem mais números, se fosse 60 menos x mais y, a gente multiplica por cada um deles, tá bom? Então, como que eu posso reescrever o valor que ela arrecadou na terça, resolvendo aqui essa distributiva? Então, eu tenho que multiplicar o 18 por cada um ali de dentro. Então, fica 18 vezes 60 menos 18 vezes x, que eu já vou colocar aqui direto 18x, tá? Lembrando que quando você tem um número e incógnita, um valor desconhecido ou uma raiz, você tem uma multiplicação ali. Mesmo que não apareça o sinal, a gente já subentende-se que você sabe que tem a multiplicação ali, tá? Então, posso colocar a multiplicação entre eles ou não. Já é automático a gente ter que saber que é a multiplicação que está ali, tá? Então, ficou aqui 18 vezes 60 menos 18x. Já vou fazer esse 18 vezes 60 também, para a gente ter a nossa expressão ali da forma mais simples possível. Uma dica: quando eu vou resolver alguma multiplicação e o número termina em zero, o que eu faço? Eu faço, por exemplo, nessa situação, em vez de fazer 18 vezes 60, eu faço 18 vezes 6 e coloco zero por último ali no final. Acho que facilita um pouco, porque daí você faz uma multiplicação com um número que tem apenas um algarismo. Vou mostrar como que ficaria essa continha, tá? Em vez de fazer 18 vezes 60, eu vou fazer aqui no cantinho 18 vezes 6, tá? Aproveitando a oportunidade, hoje muitas dicas, né? Muitas dicas. Aproveitando a oportunidade para dar uma dica da tabuada do 8, que eu vou ter que fazer 8 vezes 6. E a tabuada do 8 não é lá uma tabuada muito rápida da gente responder, né? 8 vezes 7, 8 vezes 6, não são valores tão intuitivos quanto uma tabuada do 2, do 5. Daí tem uma dica para a gente escrever a tabuada do 8, sempre que aparece continhas com 8, a gente pode deixar a tabuada do 8 no cantinho ali da prova, que daí fica mais fácil da gente consultar. Como que a gente coloca a tabuada do 8 de maneira fácil, né? Você escreve aqui os números de 0 até 8, só tem um detalhe, você repete o 4. Então fica assim, ó. 0, 1, 2, 3. Repete o 4, então 4, 4, 5, 6, 7, 8, nessa fileira. Agora, na segunda fileira, eu vou colocar aqui de baixo para cima, começando no 0, os números pares. Então, eu tenho 0, na verdade,
Entra o zero aqui como par também, começa no zero, né? Mas seriam o zero e os números pares. 0, 2, 4, 6, 8. Opa, acabou. O que eu faço? Começo no zero de novo. 0, 2, 4, 6, 8. E eu tenho a tabuada do 8 aqui. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. Vezes 3, 24. Vezes 4, 32. Vezes 5, 40. Vezes 6, que é o valor que eu quero, 48. Então, uma dica para a gente ter a tabuada do 8 ali fácil para consultar sempre que precisa numa provinha. A tabuada do 8, a tabuada do 9, é legal a gente fazer, como elas têm essas dicas, deixar no cantinho para não errar continha. Então, vi aqui que 8 vezes 6 é 48. Então, coloquei 8 aqui, vai o 4, 6 vezes 1, 6, com 4, 10. 108. 18 vezes 6 é 108. Então, 18 vezes 60 é igual a 1080, tá bom? Se fosse vezes 600, eu colocaria mais um zero, tá? Acho que essa dica facilita também para fazer a continha. Voltando aqui, então. 18 vezes 60 nós vimos que deu 1080, então isso daqui é igual a 1080 menos 18x. Beleza, vamos respirar um pouquinho e ver o que a gente tem até agora. A gente sabe não, a gente colocou como x a quantidade de canecas vendidas na segunda. E aí, concluímos também que a quantidade de canecas vendidas na terça é 60 menos x, que é o total menos que ele vendeu na segunda. Fomos analisar um lucro. O lucro de segunda é o valor de cada caneca vezes o número de canecas vendidas. Então, 24 vezes x, 24x. E na terça, o lucro de terça é o valor de cada caneca também vezes a quantidade que foi vendida. Então, 60 menos x é a quantidade que foi vendida, vezes 18, que era o preço de cada caneca. Para resolver aqui, a gente fez a distributiva, arrumamos um pouquinho a continha, então cheguei em 1080 menos 18x. Tenho o valor arrecadado na segunda, o valor arrecadado na terça. Por que esses valores são importantes? Ele passou aqui pra gente que o total arrecadado foi de 1.188. O que significa esse 1.188? Significa que se eu somar o valor arrecadado na segunda e na terça, vai dar 1.188. E é isso que a gente vai fazer. Vamos somar a o valor arrecadado, né, na segunda e na terça, igualar a 1.188. A gente vai ter uma equaçãozinha ali para a gente tentar encontrar o nosso valor do x. Vou colocar a corzinha preta aqui, então vamos lá. 24x mais 1080 menos 18x igual a 1.188. Agora, para a gente encontrar o nosso valor do x, só tem ele de incógnita aqui. Então, é só a gente resolver essa equaçãozinha que a gente encontra o nosso valor do x, que é o valor que nós precisamos para conseguir resolver o exercício. Quando você tem uma equação, você tem a sua incógnita, você precisa isolar essa incógnita de um dos lados da igualdade. Então, primeira coisa, separa quem é número que está sozinho e quem está com o x. Então, vai ficar desse lado, 24x menos 18x, que já estavam aqui, igual 1.188. Como que eu faço para tirar esse 1.080 daqui? Eu subtraio 1.080 dos dois lados, certo? Ou então, do jeito que os alunos gostam, tá somando de um lado da igualdade, passa para o outro, subtraindo. Então, vai ficar menos 1.080. Resolvendo aqui, 24 menos 18 dá 6. 18, 19, 21, 22, 3, 24. Então, dá 6. Então, vai ficar 6x igual 1.188 menos 1.080 dá 108. 108 mais 1.080, 1.188. Isso mesmo, 108. Então, 6x igual a 108. Tô quase conseguindo deixar o meu x sozinho aqui. Tenho 6 multiplicando ele aqui. A gente já sabe que quando não tem operação nenhuma aqui, eles estão um juntinho com o outro, é a multiplicação. O que eu faço? Está multiplicando, passa dividindo. Ou, né, em outras palavras, o que a gente vai fazer é dividir os dois lados
da igualdade por 6. Vai ficar x igual a 108 dividido por 6. Vamos fazer essa continha de divisão aqui no canto para treinar? 108 dividido por 6. 1 não consigo dividir por 6 porque é menor, vou usar o 10 então. 10 dividido por 6, vezes 2 passa, dá 12. Então, é vezes 1 mesmo. 1 vezes 6, 6. 10 menos 6 é 4. Sobrou 4, tá? Desci o 8, porque o 4 não dá para dividir por 6. 48. 48 dividido por 6, nós já usamos até essa continha, né? É 8 mesmo. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, quando a gente fez 6 vezes 8, deu 48. Então, 48 dividido por 6 é igual a 8. Eu já vou colocar aqui direto. 8 vezes 6 dá 48. Sobrou 0. Ou seja, x é igual a 18. Beleza, achamos o valor do x. Será que é isso que está perguntando? Vamos ler a pergunta, marcar a pergunta para a gente responder ela direitinho? Então, aqui. A diferença entre... A diferença entre o número de canecas vendidas na terça e o número de canecas vendidas na segunda. Então, a minha resposta, presta atenção, porque olha a pegadinha. Resolvi todas as continhas, x igual a 18. Acabou o exercício. Vou vir aqui, vou marcar. Tem 18? Tem. Alternativa B. Tá errado. Por quê? Porque ele não tá perguntando pra gente o valor do x. O x, quem que é o x que nós marcamos aqui? É a quantidade de canecas vendidas na segunda. Ele não tá pedindo pra mim a quantidade de canecas vendidas na segunda. Ele tá pedindo pra mim a diferença entre a quantidade de terça e de segunda. Então, o que a gente precisa fazer agora? Qual foi a quantidade vendida na terça? Como o x é 18, é 60 menos 18. 60 menos 18 dá 42. Então, a quantidade vendida na terça é 42. E na segunda, é o valor do x, é 18. Então, para eu achar o resultado, o que eu preciso fazer? 42, vou colocar até em outra cor aqui. 42 menos 18. 42 menos 18 é igual a 24, que é a alternativa C. Então, se você está desatento, se você não marca qual é a sua pergunta aqui do exercício, é essa questão de bobeira, tá? Então, aqui, a resposta dessa questão é a alternativa C, 24. Tudo bem?